O Mamãe Falei tem um histórico completo e complicado disso tudo. Você carrega uma bagagem difícil de levar, né? Eu carrego a bagagem de um movimento que há 12 anos nunca se vendeu, não tem um escândalo de corrupção sequer, que topou perder seguidores, perder estrutura em nome daquilo que acredita. Eu carrego a bagagem de milhares de jovens ficaram carregando prancheta no meio da rua para coletar assinatura para montar um partido, algo que quase ninguém conseguiria fazer no Brasil. Caminhou muito, rodou esse Brasil, vai rodar muito ainda e precisa ter articulação. Eu quero que você continue aí no sofá, só vou falar sobre a articulação com o presidente Donald Trump. É agora meio-dia, eles estão meio-dia 15 por aí, está marcado. Então, a gente está de olho na Casa Branca para ver o que vai acontecer disso aí. E a gente está te perguntando, né? A gente está te perguntando se esse encontro vai ser realmente uma estratégia diplomática ou vai ser um grande desastre diplomático com essas confusões todas que aconteceram antes, né? O disse-me-disse, as tarifas, enfim. E estamos no sofá em chamas com Renan Santos, o pré-candidato do partido Missão à presidência da República. Ele está prometendo um tanto de coisas e, na verdade, a gente está apertando ele com relação à dificuldade da governabilidade, porque Centrão, Renan, tem um partido enorme no Brasil chamado Centrão. Eu quero pegar uma linha dessa. Centrão, porque o Centrão é um partido. É isso que eu sempre digo aqui. E aí você vai se aliar. Não é formalizado, né? Você vai se aliar a esse partido? Botando magnésio na Casa Civil, que aí ele faz a articulação ficar boa. Fala, Jess. Né? Mas vamos lá. O MBL, antes do Missão, esteve principalmente alinhado num partido que foi União Brasil, que tem como presidente nacional hoje Rueda e que está federando aí com o PP, que é o partido de Ciro Nogueira hoje aí, que sofreu esse início de investigação envolvendo o Banco Master. Vocês viveram a realidade, viram internamente o que é um desses grandes partidos. E a partir disso, imagino que decidiram criar o próprio partido, o Missão, que foi formalizado no ano de 2026 já, né? Já é um partido que... 25, finaleira. Ali no finalzinho, mas está valendo para essa eleição. É a primeira vez que vão concorrer pelo partido Missão. Qual é a experiência interna de vivenciar um desses partidos do Centrão que você teve ou que você acompanhou? E qual que você acha que é a maior crítica que se pode fazer à estrutura patética partidária que se tem no Brasil? Muitos partidos são cabide de emprego, muitos partidos são instrumentalizados, têm seus donos. E como que funciona e como que você vê essa diferença dentro do Missão? Pois bem, vamos lá. A gente teve inúmeros partidos, nós elegemos lideranças em muitos partidos. A gente fala mais do União Brasil porque o Kim concorreu pela União Brasil, o Guto já tinha concorrido, a Amanda também, mas a gente tem uma experiência multipartidária com todos esses partidos do Centrão aí, o centro-direita, e todos são basicamente a mesma coisa. Todos eles são partidos fisiológicos que não têm proposta de Brasil e apoiam a proposta A, B ou C, dependendo do lugar e dependendo da circunstância. Se você olhar, nunca ninguém teve essa experiência, pega o programa de todos esses partidos, é tudo igual. E assim, defendemos a democracia, defendemos direitos, justiça social. É nada, é uma carta de Papai Noel, porque o objetivo deles, num país doente, politicamente como o nosso, é amealhar espaços políticos. Por exemplo, você ganha uma prefeitura, administra recebendo uma emenda, elege um deputado que é governo, não importa se o presidente é de esquerda ou de direita, e aí você vai, tal qual um parasita, tocando o país nisso. Pois bem, estes caras são o maior problema do Brasil. Eles são um problema maior, inclusive, do que a esquerda. A esquerda é o maior adversário ideológico natural. Mas eles são um problema maior do que a esquerda. Eles são um problema maior do que o bolsonarismo. Mas, geograficamente, é preciso definir um nome até para o eleitor. Tem o centro, tem a esquerda, tem a direita, tem centro-esquerda e centro-esquerda. É que eles não são centro. O que é? Você é o quê? Eles são o lado de dentro e o lado de fora. Eles são, na prática... Aí eu não quero estragar a audiência do programa entrando em coisas muito conceituais. Eles são o velho patrimonialismo brasileiro, que é a fórmula de apropriação do espaço público por entes privados. No Brasil... Meio Ciro Gomes isso aí, hein? Meio Ciro Gomes, por mais que a família do Ciro Gomes no passado tenha também feito isso, tá? Mas o Ciro Gomes, quando eu comparo ele com o resto dos caras, o Ciro Gomes é um homem ilustradíssimo. É o cara que você levaria pra ilha, então. Eu levaria, pra falar, então, dois que eu conversaria muito, eu conversaria com ele e o Tasso Gereissati, numa ilha sobre industrialização do Ceará. Porque o que eles fizeram, eu vi. Nesse momento, a gente está de volta na rede de rádio. Estamos aqui com o presidenciável Renan Santos, sendo apertado, mas saindo. Você não é mineiro, né? Você não é mineiro. Não, mas você está de mineiro aqui hoje. Uma ova.
Mineirinho vai fugir da resposta, né? Come uma banana com casca. Eu respondo tudo aqui. Não vou fugir. Porque se baterem no Flávio, pra mim, eu vou falar do Flávio. Se bater no Lula, eu vou falar do Lula. Eu não tenho os intocáveis de direita pra esconder, igual meu amigo Zeman, que faz videozinho de IA, mas nunca aparece o Flávio Bolsonaro. Como é que você ia se relacionar com o PCC? Porque é o seguinte, eu quero te perguntar isso, porque teve a delação também, a gente falou do Vorcaro, mas tem uma delação do Beto Louco e do Primo, são alvos da Operação Carbono Oculto, e aí eles entregaram a delação, e aí eles olharam e falaram assim, ué, mas peraí, não tem PCC, não tem político aqui? Nananina, não. Foi rejeitada. Vamos, eu quero ouvir sua opinião, mas eu quero ouvir as informações. Vamos complementar isso aí com o David Diogo, que está ao vivo conosco, direto da redação. Ah, tá chique, David Diogo hoje está na redação. Conta pra gente, meu amigo. Então, mais uma delação que não foi aceita, é isso? Exatamente, viu, Fernando? Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Essa delação, né, foi negada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A defesa dos dois recebeu essa negativa na manhã desta quarta-feira. Por quê que o Ministério Público do Estado de São Paulo negou, né, essa colaboração premiada dos dois? Devido, né, eles obtirem informações, inclusive de lavagem de dinheiro e ligação direta com o primeiro comando da capital, o PCC, assim como detalhes do esquema, né, e a dinâmica da adulteração de combustíveis, além de terem negado também, Fernando, a oferecer detalhes sobre a corrupção policial no Estado de São Paulo. Vamos lembrar aqui que essa Operação Carbono Oculto também envolve até a participação de um juiz daqui do Estado. Vamos lembrar também que os dois, eles estão sendo procurados pela Interpol, já foram localizados, né, ali no Líbano, aliás, na Líbia, e aí a polícia está querendo, né, inclusive, fazer essa prisão dos dois, uma vez que eles estão negando a participação desse grande esquema esse de grande desvio de dinheiro e sendo lavado pelo PCC. A gente sabe que o primeiro comando da capital, né, é envolvido aí na lavagem de dinheiro de várias áreas e combustível não é diferente. É claro que a gente vai ficar acompanhando de perto sobre esse caso, já que a esfera, né, aqui o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça negou mais uma vez essa colaboração dos dois, tanto do Beto Louco quanto do Primo, e a gente vai ficar de olho em relação a isso. Eu volto com você. Muito bom, David Diogo, muito obrigado pelas informações. Qualquer coisa, chame a gente por aqui. Valeu, tá? Então, Renan, nós estamos completando agora 20 anos daquele famoso salve geral em 2006. Eu era repórter de rua nessa época, corri muito atrás de banco estilhaçado, policiais sendo mortos. E há 20 anos, naquela época, o então governador Geraldo Alckmin, que diz o Henrique é um comunistaço, né, Henrique? Agora é o camarada. Ele teria dito, Geraldo. o PCC está morto. Pois então, a gente viu que os tentáculos só cresceram e o que se diz é que é preciso sentar na mesa para governar, conversando com essas facções criminosas. Você acha que dá para colocar na mesma frase governabilidade e facção criminosa? Não, mas o Brasil não é um país sério. O Brasil não é um país sério, e quando você não é um país sério, você é obrigado a conversar com um bandido. Ah, então tem que sentar na mesa com eles? Não, você tem que eliminar eles. Eu tô falando que o Brasil não é sério. Por não ser sério, ele se senta. O Geraldo Alckmin, ele em 2006 e o governo de São Paulo em 2011, 12, poderia ter eliminado o PCC. Ele optou por não eliminar. O PCC obteve o monopólio do crime aqui em São Paulo e ele controla a operação criminosa. Tanto que todo mundo sabe, a operação multibilionária do PCC acontece no Porto de Santos, a Baixada Santista está inteira tomada, estava lá, gravei lá, não pude entrar em áreas da cidade de Santos, porque o PCC controla, igualzinho o Rio de Janeiro, e lá eles exportam a droga que vem lá do Mato Grosso do Sul. Os bilhões que eles faturam com a exportação da droga os bilhões que são reinvestidos em lavagem de dinheiro envolvendo combustível, como a matéria da PAN agora mostrou, no mercado financeiro com a REAG. Inclusive, você vai ver que no mercado financeiro rolou dinheiro deles do crime misturado com o dinheiro dessas operações do banco. Dito isso, chegou uma hora de sentar na mesa com eles? Não, eu vou sentar numa mesa em que eu vou ficar vendo eles sendo mortos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Militar de São Paulo, que é a mesa de comando do presidente da República, falando parabéns, eliminou esses caras. Ou presos para sempre, num presídio de segurança máxima. PCC tem que morrer ou
deixar de existir. Institucionalmente não pode existir. E um presidente da República que aceite que um pedaço do seu território seja ocupado pelo PCC, Comando Vermelho, ele não está no cumprimento da sua função de presidente. Não está. Está em descumprimento. É ilegal. Um presidente da República que permite isso, ele não é presidente. A cada dia que passa, nós estamos tendo mais notícias de nomes políticos envolvidos com crime organizado. Estou dando esse exemplo aqui porque é um notório recente do suposto envolvimento do ex-presidente da Alerj, na época presidente, Rodrigo Bacelar, com o Comando Vermelho e outros nomes ali no entorno. Políticos que estão envolvidos com o crime. Beto Louco também, que protagoniza essa possível delação aí, também tem esse recorte. Renan, como que você vê e avalia internamente na política essas forças do crime organizado lidando com as autoridades? E você me diria, assim, quem são essas autoridades que você vê claramente que estão mais envolvidas com o crime organizado? Porque muita gente ainda tenta falar que isso é fantasia, que não é assim, mas nós sabemos que países como México, Colômbia, esse foi o caminho que o crime se fortificou e virou incombatível, praticamente. Jess, existem duas maneiras que o crime ocupa um país. Uma é a ocupação horizontal. Quando a gente olha no mapa, você vê um horizonte, certo? Horizontal. Aí você vê as áreas, igual tem o mapa do Rio de Janeiro, ó, isso aqui é CV, isso é ADA. E outra é a ocupação vertical, que é a ocupação pelas instituições. Ou seja, eles vão ocupando áreas do Ministério Público, da Polícia Civil, da política, das ONGs, do mercado financeiro, de portos, autarquias. O PCC, em geral, faz ocupação vertical. Não que ele também não faça horizontal, como a gente viu em Santos. E o Comando Vermelho faz a horizontal. Ele vai tomando áreas e favelas ao redor do Brasil. Para cada uma tem que ter um modelo de destruição. Pois bem, no Brasil, para você virar um narco-estado, você tem que fazer a ocupação vertical. Ou seja, ocupar assembleias legislativas, ocupar posições em Brasília, de modo a você começar a tomar decisões junto com o poder estabelecido, que é o que aconteceu na Colômbia, que é o que acontece no México. Nós temos que coibir isso, porque nós estamos vamos botar aí 10 anos de separação entre ser um narco-estado e ser um estado disfuncional, que é o que a gente é hoje. E o que a gente tem que fazer nesse meio? Desmontar eles nos territórios e desmontar eles nas instituições. O Rodrigo Bacelar, ele é pouco perto das outras relações que existem. Vamos falar do governo Lula. Há uma ONG ligada à dama do tráfico que fazia lobby dentro do governo federal. E essa ONG, inclusive, publicou um filme na Netflix, que chama O Grito. O filme contou com a presença de ministros do Supremo. Ministros do Supremo participaram do filme, assim como cantores, como Oruan e etc. Figuras que são, vamos dizer, institucionalmente poderosíssimas. A partir do momento que você tem uma coisa dessa acontecendo, significa que o crime organizado já está mandando em você. Para mim, tem que ser todo mundo preso. E não é que as pessoas não sabem. Quando você participa de um filme com Marcola, um filme com o Oruan, com o Marcinho VP, você sabe com quem você está fazendo o filme. Então, assim, o ministro do STF não tinha ideia do que ele está fazendo? Eles tinham ideia, eles sabem o que eles estão fazendo. Todo mundo sabe que o crime organizado avançou nesse nível. E todo mundo sabe agora que para recuperar não vai ser bonito. Não vai ser bonito o que eu vou precisar fazer quando ganhar. Sabe quem está doido para arrumar isso aí? Chama-se Donald Trump. Está conversando daqui a pouco com o Lula sobre isso também. Para chegar e falar, vamos resolver isso? Vamos resolver? É uma ideia também, pode ser uma colocação. A gente perguntou sobre isso também, né? Você acha que vai ser uma jogada de marketing do Lula, que tem a chance dele causar alguma situação ali para ele utilizar isso na campanha eleitoral, tendo em vista que a rejeição dele está aumentando e, querendo ou não, o governo está cada vez mais mal avaliado? E quando foi esse confronto com o Eduardo Bolsonaro, ele cresceu bastante em relação à opinião popular? Para ele faz todo sentido. Para mim, ele vai para os Estados Unidos entregar uma coisa muito boa para o Trump, que é uma causa, e o Trump entregar uma coisa muito boa para o Lula, que é uma causa. Eles não precisam chegar a acordo nenhum. Se eles conseguirem uma boa demanda, eles têm uma boa causa para cada um dos seus eleitorados. O Trump está passando por um período, gente, entendam, de muita queda na popularidade dele. A guerra, o conflito no Irã, para o Trump foi um desastre. A questão das tarifas geraram pressão inflacionária no eleitor de classe média do Trump. Ele está com graves problemas. E o Trump não costuma passar um dia sem arrumar uma confusão. Exato. Será que hoje vai passar? Agora é uma confusão que ele gosta, né? Se ele quiser mostrar para o eleitor latino dele que ele está resolvendo, que esse é o sonho do Marco Rubio, que é mostrar que ele vai resolver o problema do socialismo nas Américas, ele joga uma historinha ali para contar para a turma dele. Então, eu acho que esses dois vão arrumar boas historinhas para os seus respectivos públicos, porque ambos estão precisando. E nesse momento eu vou falar uma coisa para você, Jessica, que é mais louca. O Trump precisa mais que o Lula.
O momento político do Trump é muito ruim. Quem diria, hein, Henrique? O Lula vai lá ajudar o Trump, hein? Eu acho que não vai ajudar, não. Eu não sei se o Trump tem muito como sair da situação que tá, porque a lambança lá nos Estados Unidos é muito grande do que ele vem fazendo. É bem ruim mesmo, a posição dele tá bem ruim. Renan, aproveitar que você foi a Pernambuco há uns meses atrás e visitou a casa em que o presidente Lula nasceu, né? Você jogou sal grosso na casa dele, colocou ele como um inimigo do Brasil. Você enxerga, de fato, o Lula ou os seus adversários políticos como inimigos? Você acha que isso é um bom termo para se utilizar? Eu posso falar que eles são, vamos dizer, adversários enfáticos, mas acho que inimigo cabe, é um sinônimo de outros termos similares. O Lula é um adversário e um inimigo de um Brasil que dá certo. Minha geração, cara, eu não sei quando você tem. Tô com 26. 26. Você também tá sofrendo isso, você vai sofrer. Espero que não sofra tanto mais. Minha geração, quando eu fiz 18 anos, o Lula virou presidente. Eu fiz 18 anos em 2002. Minha geração foi marcada pelos voos de galinha, pelo aumento da criminalidade, pela naturalização de que o país está dividido em dois. O Lula acabou com o meu futuro. Eu tenho 42 anos, sou um cara, do ponto de vista de trabalho, sou um cara de sucesso, fundei partido político, tenho a segunda maior revista do Brasil, trabalho com ONG, dedico todo o meu trabalho para o MBL. Dito isso, pessoas do meu universo não conseguem comprar uma casa hoje. Minha geração fracassou. A geração que tem 30, 40, 45 anos deu errado. Tá tendo que fazer Uber tendo diploma. E foi o Lula que não fez as reformas para tornar o Brasil um país sério, enquanto ficou comprando o voto dos mais pobres do Nordeste. Esse cara é meu inimigo, sim. Esse cara destruiu a minha geração. Eu tenho que vingar a minha geração contra o Lula. É isso que a gente tem que fazer. Então, quando eu joguei sal, eu fiz o que os romanos fizeram. Quando os romanos destruíram Cartago, havia uma campanha em Roma que se chamava Cartago delenda est, destruam Cartago. E aí os romanos destruíram Cartago e tacaram o sal em cima e falaram, não vai mais nascer mais nada aqui. Joguei e jogarei novamente. Não pode nascer outro líder populista que divide o próprio país, fica servindo com uma espécie de cafetão da miséria e achando que vai ficar tudo bem. Não vai, cara. Ele acabou com a minha geração e eu vou acabar com a carreira dele. E se você fosse na casa do Milei, lá na Argentina, aí você não ia jogar sal? Você ia jogar sal num churrasco argentino com o Milei. É isso que eu vou fazer, que eu sei fazer tão bem quanto os argentinos. Jogar um salzinho ali, ó. Muito bem. Olha só, eu quero também saber a sua opinião. Você trabalhou com seu pai, né? Você está falando de sobrenome, mas você trabalhou com seu pai numa empresa, né? Não, eu fui sócio de outras pessoas na minha própria empresa. Mas, obviamente, que eu já ajudei meu pai quando precisava. Muito bem. Mas eu queria saber sobre a escala 6x1. Você trabalhava de segunda a sábado, de segunda a sexta? Num caso de uma empresa, como é que seus funcionários vão trabalhar? Sua opinião sobre a escala 6x1, que é muito importante, que é o grande debate brasileiro. Só terça e quarta, igual algumas pessoas em Brasília? Algumas pessoas em Brasília. Eu vou trazer uma notícia muito ruim sobre políticos em Brasília. Eu poderia fazer um meme aqui falando que os políticos não trabalham nada, que eles são vagabundos. O maior problema dos políticos é que eles trabalham muito. Os políticos têm uma escala 7 por 0. Peraí. Não, você não disse isso. Não. Você quer a braba? Quer polêmica no teu programa? A maior parte dos políticos trabalham todos os dias da semana, roubando, corrompendo, trabalhando contra o Brasil. E é por isso que eles são muito efetivos e o Brasil não dá certo. Se você acha que o político não trabalha, você está subestimando o teu inimigo. O político trabalha muito. Político do Centrão, fim de semana tá lá com. Mas eu vou dizer uma coisa que eu falei no início. Enrolou e não respondeu. Subiu no muro. Não, agora não. Enrolou sim. Mas não vai responder agora não. Vai responder depois do intervalo. Tá bom. Mas que deu enrolada, deu. Não dei, não. E depois do intervalo, na rádio e na TV, Renan Santos continua conosco. Que enrolou. Ô, Henrique. E agora de volta aqui no nosso sofá, o presidenciável Renan Santos, que vai finalmente responder sobre a escala 6x1. Ele não falou das autoridades lá que a Jess tinha pedido para ele comentar. Você tá achando que eu tô ensaboado? Nós queremos nomes, nós queremos polêmica. Já comecei falando de ministros do Supremo. Vamos falar, se não me engano... Deixa eu dizer. Vamos lá. Não, olha só. É o seguinte, até o nosso especialista em Fórmula 1 disse que você, em automobilismo, aliás, e ele tá ali esperando ensaboado. Escala 6x1 é o tema. E eu queria também ver o Henrique falar também sobre isso, porque parece que agora todo mundo é pai da criança, né? Todo mundo vai querer ser o pai da criança. Menos o Renan Santos, ou inclusive o Renan Santos. Você seria o pai do fim da escala 6x1? É uma proposta que você acha que é válida para o Brasil? Essa proposta é picaretagem. Então, isso aqui é coisa menos ensaboada para falar, né? Picaretagem. Estou olhando câmera 3 para você que está assistindo, você que é trabalhador, que está na rua, estão te enganando. Primeiro, nunca confie numa proposta que venha da Erika Hilton. 2, nunca confie que o Hugo Mota, que nunca trabalhou e não sabe o que é mercado de trabalho real, que vive com uma família que explora
um povo pobre e humilde na Paraíba, em regiões que dependem de dinheiro que vem do governo federal, ou seja, ele não entende nada sobre mercado de trabalho. Mas é difícil imaginar que Érica Hilton e Hugo Mota combinam. É o Brasil que a gente vive, é o Alcolumbre, respondendo a sua pergunta, Jess, é o Alcolumbre no Senado pelo Amapá, um lugar que vive de dinheiro do governo federal. E é o cara de Patos na Paraíba, filho de um oligarca de Patos na Paraíba, definindo o modo como nós, no resto do Brasil, vamos trabalhar. É como botar eu para ser técnico da seleção, não tenho nada de futebol, não sei jogar bola. Eu não vou me intrometer na escalação da seleção. Convocaria o Neymar? Jamais, né? Eu convocaria o Neymar para um depoimento sobre os amigos deles envolvidos com o PCC e com o Comando Vermelho. Que o Neymar é o cara que escolhe os piores amigos no Brasil. Ele não pode ver um amigo faccionado que fala, vem pra uma festa na minha casa. O cara me chama de saboado, eu arrumo todas as brigas aqui. Boa! O Renan, ele escreveu aquele livro, Como Fazer Inimigos e Irritar Pessoas. Exato. Mas... Porque, até assim, aproveitando... Se o Brasil tivesse muito bem, eu tava fazendo amigo com todo mundo. Mas aqui, a gente não veio aqui pra tomar cafezinho. A gente veio aqui pra polemizar. E eu tô te entregando aí à toa. Polêmica por polêmica. Aqui, é o sofá da discórdia democrática. Renan, aproveitando que você cita essa questão dos amigos do Neymar, existem figuras aí que teriam um certo envolvimento com o MBL que já foram citadas naquelas investigações ligadas ao grupo Refit. Como é que você explica isso, dado que o MBL se vende como movimento anticorrupção e tudo mais? Como é que você explicaria essa ligação feita aí por vários veículos de comunicação entre figuras do MBL e o grupo Refit, que tem um déficit aí, um saldo devedor bilionário em impostos? Não tem nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Seria como eu falar, assim, eu estava falando do Beraldo. Seria como eu falar que a PAN tem a ver com isso só porque o Beraldo trabalha aqui na PAN. Não tem nenhuma relação isso. Isso é uma coisa absurda. O Beraldo é uma pessoa honesta, que trabalhava numa empresa nos Estados Unidos, como ele trabalha para muitas empresas nos Estados Unidos, ele é um consultor de empresa. E aí seria eu falar que o Beraldo tem envolvimento com isso, seria falar que uma pessoa que trabalhava na Petrobras, quando teve o Petrolão, ela foi o responsável pelo escândalo todo. Eu acho que não. E é muito mais bizarro falar que a gente tem uma relação com isso porque uma pessoa prestava consultoria para uma empresa. O Beraldo foi uma pessoa muito decente, que se afastar de tudo enquanto estava vendo a investigação. Isso meio que já passou e eu acho que ele tem o direito de participar do debate público. Agora, o que o MBL tem a ver com isso? Nada. Nada. Tanto que eu posso falar sobre esse tema como posso falar sobre qualquer outro tema. Eu acho isso apenas, vamos dizer, como os nossos adversários não têm nada para falar da gente, os nossos adversários estão envolvidos no escândalo do Banco Master, outros estão envolvidos no Petrolão, outros no Mensalão, aí o que resta para mim é ficar olhando eles tentarem achar esse tipo de coisa. Mas eu não tenho problema de falar. Porque não tem nada a ver com nada. Mas uma outra coisa que eles usam contra vocês também, falam bastante, é Tour de Blonde e também o áudio vazado ali do Arthur Duval, do Mamãe Falei. Eu já vi vocês falando sobre isso algumas vezes. Particularmente não acho que é a melhor das críticas. Eu não sei se... Sacanagem vazar áudio também, né? O Gilmar fala bastante sobre isso quando interessa a ele. Aí quando não interessa, ele usa documentos vazados. Ou contrata ela de advogado. Mas, indo além disso, tem uma situação aí que se chama pele da misoginia. Eu tenho falado bastante dele, porque eu acho que ele é um total absurdo, porque ele diz que vai proteger, vai complicar, não tem um objeto direto, vai ser mais uma coisa que vai ser utilizada contra a liberdade de expressão no Brasil. Mas tendo em vista esse histórico, eu queria que você me falasse. Qual que é a visão do Renan, pré-candidato à presidência, sobre esse projeto que o Hugo Mota já deu uma relatora aí, Tabata do Amaral, do PSB de São Paulo. É sério? Que vai ser aprovada disso. Ela é a relatora. E eles prometeram aprovar em junho, olha que bacana. Com muito apoio dos direitistas do PL, né? Dos defensores da liberdade de expressão do PL, partido do Bolsonaro. Flávio Bolsonaro fez campanha aberta, não só ele. Todo mundo no Senado votou. Turma do Partido Novo votou, porque tem medo de perder voto. Que aí é aquela coisa, todo mundo fala, todo mundo agora é bravo. Todo mundo tá falando mal, vamos. Mas depois que votou, depois aí é gostoso, né? Todo mundo é bravo, todo mundo é bravo. Acertei um banco, aí eu vou, agora eu sou contra roubo de banco. Pelo amor de Deus, os caras participaram daquela covardia. O que você disse do Henrique? Você estava falando do Henrique, todo mundo é bravo, mas... Todo mundo é bravo? Todo mundo é bravo, todo mundo é um leão, mas na hora de lutar é um gatinho. Achei que você estava falando do Henrique. Tô achando o Henrique tão quietinho hoje. Ele tá tão quietinho hoje, tá comigozinho. Mas vamos lá, vamos do Tudo é Blonde, Tudo é Blonde. O áudio lá do Arthur
É um áudio ruim que ele mandou, mas num grupo privado dele. Era isso. É um áudio de um cara. E se a gente abrir, se eu fizer um campeonato, todo mundo que tá aí nos bastidores, todo mundo tá em casa assistindo. Abre o teu celular, homem, mostra pra tua mulher, mulher abre o teu celular, mostra pro teu marido. Teremos, assim, brigas intermináveis. E assim, é isso, foi uma invasão numa privacidade dele. Ele foi irresponsável, porque ele ferrou o grupo dele fazendo isso, Arthur. Agora o que ele falou de mim, tudo é blonde, o que ele tava querendo dizer, o quê? Que eu já saí com mulheres bonitas de outros países? Meu velho, não sou muito bonito, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Jovem, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Homem que não gosta disso aí, homem hétero, aí tem que nosso programa tem uma sequência aqui de várias coisas que acontecem. É um senta-levanta, você já viu como é que é o sofá. Sim. Eu quero te perguntar o seguinte, você quer continuar conosco? Você tem coragem de continuar mais? Aí a gente vai seguir aqui. Vamos lançou o desafio, você tem coragem de continuar mais? Tá igual o Henrique fica quando vem visita, ele não ataca. Não, o Henrique, ele é um leão quando é só os dois e com todo mundo. Então tá bom. Então já vou te falar o seguinte, nós vamos falar sobre terras raras. E é um negócio que a Jazz gosta muito de falar e, puxa vida, fala-se muito, mas todo mundo está de olho, só que é muito complicado minerar terras raras. Esses minerais críticos. Demora 15 anos para desenvolver uma tecnologia. Então não é só falar, é tudo nosso. A gente precisa de tecnologia que vem de fora. Então não é assim, vamos defender, ninguém entra. Precisa vir empresas competentes para fazer isso. E o lucro demora a acontecer. Como é que você vê essa situação e o que você acha disso? Sem discordar da Jazz ou principalmente discordando dela? É para responder agora ou é o próximo? Não, é agora. É que ele confundiu a música. É agora. Tem uma música aqui. É agora. Vai. Óbvio que nós teremos que utilizar não só para extração dos minerais, do disprósio, vou dar um exemplo, disprósio, terrível disprósio das terras, não só para extração você vai precisar de parceria internacional. Nós não podemos ficar só em montar um composto com os minerais das terras raras e mandar para fora, para os Estados Unidos fazer a sua cadeia de indústria bélica, de semicondutor. Todo o valor agregado na cadeia não está na extração, está nos produtos que você faz com isso. E esses produtos, eles vão definir o mundo que vem aí. Por isso que as terras raras são um tema central no mundo. A China consegue verticalizar tudo. Por quê? Porque ela tem terra rara, tem as maiores reservas do mundo, e ela consegue fazer todo o processo industrial. O Brasil vai ficar o quê? Vai ficar mandando mineral para os Estados Unidos? Que é isso que o Trump quer. E o tema é tão sensível que... Mas não adianta, a gente não sabe o que fazer. A gente tem que mandar, porque a gente não tem a empresa para trabalhar. Os Estados Unidos, sem isso, ele não vai conseguir ter uma indústria bélica capaz de competir com a China nos próximos 20, 30 anos. Ele não vai conseguir entrar na parte de semicondutor com a força que ele precisa. Ele não vai ter material para fazer bateria, para carro elétrico, para drone, para tudo isso. Então ele vai precisar sentar com a gente. O Brasil está numa situação de poder aqui. Aí ele tem que sentar, fazer uma reforma de competitividade para valer a pena montar empresa no Brasil e falar, vamos explorar junto, mas vamos fazer transferência de tecnologia para empresas brasileiras. E eu não quero só mandar fazer o ímã aqui e mandar para lá. Não, eu quero fazer a bateria do motor elétrico. Eu quero fazer os componentes militares aqui. Mas sabe quanto tempo demora? De 15 a 20 anos. Mas presidente que quer tornar o Brasil sério tem que pensar em 20, 30 anos. 15 a 20 anos para fazer isso. Mas é isso, Mas você imagina o quê? Que a gente vai ficar multibilionário como nação, multitrilionário de uma hora para outra com terras raras? Não. O que a gente pode fazer é ter outro voo de galinha só vendendo as terras raras, pegando o royalty. Que é o que, vamos colocar aqui, que é o que o Flávio propôs fazer quando ele foi no CPEC, um evento pró-Trump nos Estados Unidos, e o que o Lula tá tarado para fazer com a China. O Lula disse que quem vendeu foi o Caiado, vendeu para uma empresa americana que é sócia do governo americano. Quem vendeu foi uma empresa de Goiás, não foi o Caiado, não. Que autorizou, que canetou ali, Jess. Canetou. Agora, não, gente, canetou o que essa empresa não é dele? A empresa é uma empresa privada. O evento lá, toda bonitinha. A questão toda é que esse é um tema de, vamos dizer, de interesse e segurança nacional. Você dispor sobre esses minerais e fazer um uso inteligente deles significa se colocar numa briga com o mundo na mais alta tecnologia, e eu estou falando de tecnologia bélica. Então isso é um tema de interesse nacional. Agora, que o presidente da República tem que tratar. Eu vou falar o seguinte, de um outro mineral que sofá da discórdia democrática. A gente está perguntando para você, se você acha, né, se essa parceria de Lula e Trump, nesse encontro que acontece daqui a pouquinho, a gente está acompanhando, vai acompanhar, é uma parceria estratégica ou é um desastre democrático, diplomático, aliás? A gente quer a sua opinião em casa, no carro, no trabalho, tem um WhatsApp prontinho aí te esperando, 11913258-055. E seguimos, né, com o nosso sofá da discórdia democrática, agora recebendo também um outro integrante, revezando. Olha, o pessoal tá revezando aqui, é uma loucura. Chegou o príncipe infante das Gerais para discutir com você. Não falamos de CPI de Banco Master.
O Renan fala que vai governar ali de uma forma muito enfática, mas eu quero ver um governo Renan Santos encontrar formas para dobrar o Congresso e fazer uma CPMI do Banco Master, hein, Matheus? Eu acredito que o Renan não conseguiria, não. Porque para fazer uma CPMI do Banco Master teria que mudar Brasília inteira, né? A gente vê lá que, infelizmente, Brasília virou direita, esquerda e centro. Parece que não querem e a gente ainda vai além. A gente vai para outras esferas de poder. Mas eu quero pôr mais pimenta na pergunta. Você vê que está falando muito que o PL da dosimetria veio de um acordo para enterrar a CPI do Banco Master. Você acha que isso é real? E você vê alguma chance dessa CPI ainda nesse ano rolar? Vamos lá, as duas perguntas. Vou começar pela sua bem rápida. Sim, rolou o acordo. Inclusive, os senadores que votaram a reunião do Congresso, que passou a dosimetria, quando eles assinaram para ver a reunião do Congresso, eles sabiam que não haveria ali na pauta a CPMI do Banco Master, que teria que ser colocado em pauta. O Alcolumbre não colocou. Todo mundo tinha ciência disso e ninguém reclamou. Quem entrou na justiça para derrubar isso foi o deputado Kim Kataguiri e um deputado que é o Carlos Jordi, que eu vou dar mérito para ele também, um nosso e um do PL. E entrou, tá na mão agora do André Mendonça. Cadê os demais gritando, berrando? Foi feito um acordão. 503 deputados, né? 503 deputados, mais os 81 senadores. Desse total, 2 se mostraram indignados. 2 unidades de parlamentar é muito pouco. E nós cumprimos o nosso papel. Todo mundo sabe que tem um acordão desenhado para salvar todo mundo no caso do Banco Master, porque envolve todo mundo, como você citou. Supremo envolve direita, envolve esquerda, envolve centrão, envolve de cima para baixo, só que tem que envolver a população. Na minha época, quando eu ia para a rua e a gente levava toda aquela população para defender a Lava Jato, eles se dobravam à opinião pública. Hoje as pessoas não vão, e tem um motivo. O motivo é as pessoas deixarem de ir na rua porque elas, em vez de ir na rua defender que tem que ter lei e ordem no Brasil, que bandido tem que ir pra cadeia, que escândalo de corrupção tem que ser investigado, as pessoas saem na rua para idolatrar político. Renan, mas então falar em ir na rua, por falar em gente na rua, né? Sua opinião sobre o perdão aos envolvidos nos episódios de 8 de janeiro. Me diga. Dosimetria. Peraí. O cara reclama que eu não respondo, e quando eu respondo, ele... É o sensacionalista. Espera. Para. Tem que chamar. Mas eu acho que você demorou tanto para responder que eu vou ter que chamar o break. Acho que ele está fugindo da resposta. Demorou para responder. Ele vai falar sobre 8 de janeiro, Renan Santos, sobre dosimetria, sobre perdão aos envolvidos. É daqui a pouquinho, um rápido break na rádio e na TV. A gente volta com o Sofá em Chamas. Estamos de volta depois de mais um intervalo eletrizante que ainda vai virar livro, vai sair na Netflix os nossos intervalos democráticos aqui. Estamos com o Renan Santos aqui respondendo tudo, principalmente fora do ar. Quando entra no ar, ele... Fica querendo chamar o Merchan, né, Fernando? Ele chamou o Magnésio, do nada. Ele chamou o Magnésio. Eu vou falar. Ele vai falar sobre 8 de janeiro. Mas a gente está falando sobre... Estamos acompanhando a viagem do presidente Lula na capital dos Estados Unidos, lá em Washington, e a gente vai para Brasília para saber as informações sobre esse encontro, que deve acontecer daqui a pouco. Marco Viana sabe tudo e vai contar para a gente, atualiza para a gente, por favor, Marco. Bem-vindo mais uma vez. Já estão reunidos, inclusive, né? A expectativa era que a partir das 11h30, 11h45, pelo horário de Brasília, eles já estivessem reunidos. Então, o presidente Lula participa neste momento desse encontro, diga-se de passagem, bem esperado, né? Sobre o que vai ser tratado, como que vai ser essa recepção nessa reunião bilateral com Donald Trump na Casa Branca em Washington. O encontro acontece no Salão Oval e é tratado pelo Palácio do Planalto como um dos momentos mais importantes da agenda internacional do governo brasileiro neste ano. Essa é a primeira reunião presencial entre Lula e Trump desde o retorno do republicano à presidência dos Estados Unidos, e a expectativa é de uma conversa com foco principal em economia, segurança e relações diplomáticas. Entre os temas discutidos estão as tarifas sobre os produtos brasileiros, investimentos norte-americanos no Brasil, o interesse dos Estados Unidos em minerais estratégicos e também terras raras, além, claro, da cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado e também ao tráfico internacional. O presidente Lula está acompanhado de uma comitiva considerada estratégica pelo governo.
Entre os nomes estão o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Justiça, Wellington César, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Logo após essa reunião no Salão Oval, Lula e Trump devem participar de um almoço oficial dentro da Casa Branca. O clima entre os dois presidentes melhorou após um telefonema que foi realizado antes da viagem. A conversa foi descrita como amistosa e, segundo relatos de integrantes do Planalto, Trump teria encerrado a ligação dizendo "I love you". É isso aí, um gesto interpretado como uma tentativa de reduzir as tensões e facilitar as negociações de hoje. Uma bela quebra de gelo, meu amigo Fernando. Exatamente, a gente está perguntando aqui, né, para o nosso público, se essa é uma aproximação diplomática ou se é também um desastre diplomático essa reunião, porque os dois, né, têm um temperamento, né, tanto quanto improvável, enfim, há de se esperar alguma novidade disso aí. Eu quero saber o cardápio, hein? O que será que está sendo servido ali, né? Que comidinha é essa boa, né, na Casa Branca? Meu querido, muito obrigado, tá? Bom trabalho para você aí. Valeu. Então, I love you pra cá, I love you pra lá, mas aqui não tem I love you, não. Aqui a gente perguntou pro Renan, 8 de janeiro, tá todo mundo perdoado? Não. Tô respondendo rápido pra ele não falar que eu fugi. Não, dosimetria. Agora, falar que o sujeito vai invadir prédio público, espaços essenciais da existência própria da República e derrubar e quebrar coisa e não acontecer nada, então amanhã o Lula perde a eleição e aí o MST invade lá e a gente vai bater palma. Como já invadiu, né? Exatamente. E a esquerda da época defendeu, não, é democracia. Eu acho que tem que punir todo mundo. Dá o tchau pra rádio agora, dá o tchau, pode dar o tchau. Já me expulsou. Tchau, rádio, tchau, rádio. Tchau, rádio, muito magnésio. Não saiu não, agora corre pra TV pra ouvir a próxima resposta. Continuamos na TV. São os protocolos, deixa eu te falar, liturgia do cargo. Você quer ser presidente? Então você vai ter que ter atenção, isso vai subir a rampa, tem que ter alguém ali, aqui, ali, tudo. Posso que eu tomo magnésio? Tomo magnésio. Vai lá, eu queria cutucar uma outra... Queria cutucar uma... Você estava falando, uma outra polêmica aí que envolveu um pouco relação com drogas. Você se envolveu numa polêmica aí, que aí, eu falo, só puxando, né? Queria saber sua posição sobre essa questão de uma possível legalização ou não, e também que você comentasse essa polêmica do uso de cogumelos. Já pra puxar o Trump aí que tá na história. O Trump acabou de soltar um decreto falando que a substância oriunda do cogumelo pode ser usada em tratamentos terapêuticos, ela já é. Tem um monte de estudo, o mundo inteiro já tá usando, e eu sou favorável, no governo nosso, tanto a psilocibina quanto o canabidiol tem que ter uso terapêutico. Eu já fiz uso do tal do cogumelo, que não é droga, não é ilegal, para melhorar desempenho de trabalho, para escrever artigo, que eu sou escritor, e trabalha super bem. Um monte de gente na Faria Lima usa, e eu acho que tem que ser regulamentado. Igual um monte de gente usa o tal do Venvance para ganhar desempenho. Usa para prestar concurso público, todo mundo sabe, não vamos negar. Não é droga, não tem nada a ver com tráfico, é um negócio que existe no cocô da vaca, em todo lugar, e você pode ter desempenhos melhores, tem muitos estudos bons sobre isso, e uma pessoa que, por exemplo, tem depressão, tem que ter tratamentos para utilizar, não só os remédios que hoje acabam com a vida da pessoa vira um zumbi. Mas a discussão é maior com a questão da discriminação, que é bom para as articulações. A questão da criminalização. Legalização. Eu acho uma discussão interessante depois de destruir o crime organizado. Primeiro eu quero passar o rapa no crime organizado. Depois de passar o rapa no crime organizado e subir as penas... Não, nós podemos discutir estado a estado. Que aí você pode falar, lá em Goiás, talvez. Talvez na Paraíba podemos discutir. Jazz é contra, né? Essa os Goiás dela. Mas você é a favor dessa autonomia para o Estado? Sou, mas com um piso muito alto. O que é o piso alto? Com penas muito duras para todos os tipos de crime. Aí a gente pode falar que você pode deliberar, como fazem nos Estados Unidos, penas diferentes, ou crimes diferentes, ou tipos penais diferentes, estado a estado. Só que no Brasil, o que aconteceria? Se a gente permitisse hoje, igual nos Estados Unidos, lá na Bahia, em que não se faz nada para enfrentar o crime, o Jerônimo, governador, ia ter a lei mais branda do mundo. O bandido ia receber prêmio no meio da rua, igual é no Ceará. Bandido é tratado super bem pelo governador. A punição tinha que ser alta e igual. Igual. Aí, você quer um tipo penal novo num estado, ou não no outro, aí se discute estadualmente. Só que a gente tem que ter um sarrafo muito alto de pena alta. E mandato de ministro supremo, contra ou a favor? Acho que tem que ter um período menor, um mandato, né, não, específico. Mas o quê? 10 anos? 10 anos pode ser, eu não vejo problema nenhum. Pode ser 10, como pode ser 15. A questão é o que ele vai fazer lá.
O ministro Supremo, ele tem que ter decisões monocráticas como hoje ele tem? Não. O ministro Supremo pode ter parentes com escritórios fazendo negócio com ele? Não. Ele pode sentar em cima do processo quanto tempo ele quiser? Não. O resultado da nossa pesquisa saiu agora. Eu sei, vou te dizer. A relação entre Lula e Trump no encontro de hoje é uma parceria estratégica? 29% dizem que sim. É um desastre diplomático? 71% acham que sim. É um desastre diplomático. E com isso, eu acho que é um jogo de cartas. Agradecendo enormemente o Renan. Muito obrigado. Parabéns pela coragem. Volte sempre. Muito obrigado, Ana Hering também. Jazz, Matheus, Henrique, a sua enorme audiência. Muito obrigado. E amanhã a gente está de volta. Valeu!